Para quem está chegando novo aqui no canal, eu sou Ana Carvalho, sou terapeuta, mentora de consteladores e neste canal eu te ajudo, te ensino a trabalhar as suas habilidades com a constelação, com as terapias, te ajudo a obter mais sucesso, mais confiança, mais segurança nos seus atendimentos de constelação familiar. Então todos os temas que eu trago aqui, você sendo terapeuta constelador ou não, são temas que vão ampliar muito a sua consciência em relação à vida, em relação às suas posturas, né, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, dentro de tudo aquilo que tem algum significado, importância para você nesse momento da tua vida. Tudo que a gente está vivendo nesse momento, né, fala sobre algo que a gente já plantou lá no passado. A gente sempre está colhendo algo que a gente plantou lá atrás. E é muito importante a gente ressaltar essas temáticas do que incomoda a nossa vida, né? Por que às vezes a gente está focado muito em uma coisa, menos em outra? Por que às vezes a gente muda radicalmente o foco da nossa dor? Porque tem algo ali que está buscando um significado, que está buscando um reconhecimento. E às vezes você não está olhando para algo que precisa ser visto, né? Isso faz parte do sistema. Então o nosso sistema, ele meio que vai brincando com a gente, né? Ele vai jogando coisas pra gente se testar. Pra gente testar se a gente tá apto realmente a evoluir, se a gente pode dar um passo a mais na nossa vida, em todos os sentidos, gente, tá? Relacionamento amoroso, relacionamento de amizades, relação com a própria família, com os pais, dinheiro, trabalho, missão de vida, objetivos, tudo que você colocar, tudo que você listar, que são áreas importantes da sua vida, se você volta e olha lá pra trás um pouquinho, você entende, né? Olha, plantei essa semente. O que a vida tá me mostrando agora a partir dessa semente, somado à minha bagagem sistêmica, somado às malas que eu carrego, que eu ganhei lá de mamãe e papai, lá de vovó e vovô, né? Coisas que aconteceram no passado, tá? Vamos lá então. Vamos entrar no nosso tema, que é quanto que vale o teu sacrifício? Quanto de sacrifício que você tá fazendo na tua vida e você tá achando que é normal? Vocês acham que é normal a gente se sacrificar? E aí eu aproveitei, né? Até coloquei lá no texto pra vocês. Eu aproveitei a temática da paixão de Cristo, que é paixão. Paixão é sofrimento, tá? A gente fala assim, ai, como é bom estar apaixonado. Toda pessoa que tá apaixonada, ela está sofrendo. Ela está ali emocionadíssima por dentro, ela cria expectativas, ela tá numa briga interna para ser aceita, para se adaptar, para se ajustar a alguém, né? Alguma situação. Então todo mundo que tá apaixonado tá sofrendo. E quando a gente fala da paixão de Cristo, né, foi aquele momento que a gente comemora que ele teve lá o seu momento de sofrimento, né, como a igreja diz, ele se doou, né, ele morreu por amor a todos nós, para salvar a humanidade. Mas a humanidade não entendeu muito bem. Então, muito do que eu vou falar hoje também é um entendimento do que o Cristo veio trazer pra gente. O que será que Cristo queria nos mostrar quando ele vem, vive uma vida relativamente curta, pregando, né? Ele é desapegado, mostrando para as pessoas o que é o amor. E aí vem a igreja e distorce tudo. Por quê? Porque a igreja inventa histórias, né? Que, Jesus era isso, Jesus era aquilo, Jesus era católico, Jesus era crente, Jesus era... Então, inventa um monte de historinha de Jesus, só que Jesus era livre. Uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender é que Jesus era livre. E a liberdade de Jesus incomodou muita gente. O jeito que Jesus andava e pregava as palavras do Pai, né, de Deus, incomodou muita gente. E as pessoas, né, desde o surgimento da humanidade, as pessoas elas têm mania de encaixotar o conhecimento, de encaixotar as coisas. Então, olha a dificuldade do ser humano que é entender a liberdade. Isso Jesus veio para mostrar o que era liberdade. Mas o ser humano não consegue entender o que é liberdade. E o ser humano ainda está fazendo negociação com o Deus, porque o ser humano também não sabe o que é Deus. Então vocês fazem ideia do tamanho do fardo, do tamanho dos sacrifícios que nós fazemos, porque a gente não sabe o que é Deus, a gente não sabe por que a gente foi criado e a gente não sabe o que é liberdade? Olha, é muito profundo isso aqui, esse tema que eu vou falar aqui com vocês hoje. É muito, mas é muito. Eu vou até repetir essa fala para vocês guardarem aí, né? Então, ó, tô lembrando aqui da paixão de Cristo. Cristo veio para ensinar o amor, a liberdade. Ele era livre. Você acha que Jesus ensinava, quando ele falava, né, das palavras que o Pai queria que ele pregasse? Ele ia dentro de uma igreja, ele fazia você sentar no banquinho? A igreja tinha que ser toda de mármore e Carrara, decorada, linda, maravilhosa, como são as basílicas hoje? Jesus ensinava na natureza. A passagem, né, onde ele subiu no Monte das Oliveiras. Quando ele subia no monte, ele ia meditar. O que é subir ao monte? Elevar a consciência. Quando ele ia no monte, chamava as pessoas para subir junto com ele,
e lá ele se sentava e falava para as pessoas, era tudo na natureza. A natureza que é a fonte de sabedoria, que é a fonte de cura, e é a natureza que já vem com as leis do universo, com as leis do sistema, de como funciona o ser humano. Só que aí o ser humano fala assim, não, eu não aceito isso. Vai lá, pega as leis, pá, pega a natureza, pá, bota tudo dentro de uma caixa, de um quadrado, e fala assim, você tem que encaixar aqui dentro, né? Perdemos o nosso Papa, o Papa Francisco, que veio também, né, com uma missão aí de romper com muitos paradigmas, com muitas historinhas que as pessoas viviam contando, veio quebrando mesmo, né? Ele quebrou desde lá, dentro do lugar onde ele vivia, mudando o jeito de se alimentar, mudando o jeito de se locomover. Ele tirou aquele vidro de proteção do Papa Móvel porque ele queria estar perto do povo. Por quê? Poxa, se eu estou aqui para trazer uma mensagem para as pessoas, eu tenho que estar junto com as pessoas. Jesus não se colocava dentro de um vidro para falar com as pessoas. Então, o Papa também é uma representação da verdade que Jesus veio trazer. E ele vem, né? Esse Papa veio e mudou muita coisa. E por que eu tô falando tudo isso? Eu tô falando de Papa, tô falando de Jesus, né? Porque são os princípios dos conceitos que a gente carrega hoje. São esses conceitos que moldaram a nossa sociedade e eles que estão implantados dentro do nosso sisteminha. Então, a gente faz sacrifício por quê? Porque a gente acredita que existe lá do outro lado um perdão, um céu, uma poltrona que eu vou estar sentada, né, ao lado do Pai. Tudo isso vocês já não ouviram? O que mais que vocês ouviram que são imposições, questões implantadas dentro da nossa mente que fazem com que a gente não seja livre, se sinta culpado, se sinta pecador e crie uma dívida eterna com o Pai? Vocês acham mesmo que Deus é esse ser punitivo? Então eu tô abrindo essa live com esses conceitos para vocês começarem a entender de onde vem essa nossa necessidade de se sacrificar. E aí a gente se sacrifica, né? A gente se mata. A gente se desdobra. A gente se humilha, se detona. E aí eu coloquei uma caixinha de pergunta e algumas pessoas responderam lá e foi a mesma coisa, né? A mesma sensação, né? Teve uma resposta que foi assim: sacrifício é quando eu falo sim para o outro e não para mim. Sacrifício é quando eu faço bem para o outro e faço mal para mim. Também, tá certo. Sacrifício é quando eu abro mão da minha vida em função da vida do outro. Essas foram as respostas, né? E realmente, tá dentro dessa visão. Olha lá. Quem não frequenta a igreja não vai pro céu. Ouvi muito isso, Emerson. Emerson, eu também. Lá na minha família, que é muito católica, é assim. Ah, nossa, estou gripada. Nossa, tropecei, bati o dedo, virei o pé. Ah, tá vendo? É porque você não vai na igreja. Tudo que acontece é porque eu não vou na igreja, entendeu? Tudo que acontece é porque a pessoa não vai na igreja. Ah lá, sacrifício é não comer carne na sexta-feira, mas a gente pode comer peixe. Pois é, né? Inclusive o peixe é mais caro do que a carne, se você for ver. Então, gente, eu quero alertar pra vocês o mundo em que a gente tá vivendo. Que loucura que é tudo isso. Por que a gente traz esses conceitos e pega esses conceitos? De onde surgiu tudo isso? E por que a gente se sacrifica tanto, né? Então agora, depois dessa introdução, eu espero que isso tenha trazido também uma cordinha pra vocês aí, né? Uma pequena corda. Pra gente começar a fazer um mergulho um pouco mais profundo. Por quê? Claro que essas questões da humanidade, né? Quando a gente fala da vida de Jesus, a gente está falando de uma questão importante da humanidade. Mas elas vêm moldando a nossa sociedade, que vem moldando a nossa família. E aí eu quero chegar no ponto onde você olhe para a sua dor e entenda: onde é que a minha família me ensinou a fazer sacrifício? Onde é que está a raiz do sacrifício dentro do meu sistema? Então eu vou trazer para vocês alguns itens, né? Dentro da visão sistêmica, do que é o sacrifício e por que a gente faz sacrifícios. E muitas vezes, gente, esses sacrifícios dentro da família, eles são inconscientes, tá? Esses sacrifícios, eles são conduzidos ali no fluxo da criação dos filhos, no fluxo da educação das crianças, no fluxo do pertencimento, né? Eu faço parte dessa família, então eu tenho que seguir esse fluxo. E aí eu vou listar para vocês algumas questões que vocês podem abrir a visão em relação a ela, né? Bom, então, primeira coisa que eu quero trazer pra você, uma pergunta. O que é sacrifício pra você? Coloquei lá na caixinha, algumas pessoas trouxeram. Mas e pra você? O que é sacrifício? Será que sacrifício pra você tem a ver com financeiro?
Será que sacrifício para você tem a ver com seu corpo? Com a sua liberdade interna? Com a sua liberdade de vida? Será que sacrifício para você tem a ver com alimentação? Olha quantas coisas a gente faz sacrifício. Corpo, alimento, prosperidade pessoal, financeiro, liberdade dentro de casa, liberdade fora de casa. Tudo isso existe uma questão de sacrifícios. E aí, ó, num significado bem de dicionário, né, que eu gosto de trazer todas as visões aí pra você, um significado que a gente encontra mais de sacrifício seria oferecer algo de valor a uma divindade ou uma força superior. Então, olha como o sacrifício está relacionado a questões lá do passado, né? Quando a gente precisava de aprovação da divindade pra gente viver. E é muito histórico isso, né? Porque eram realizados sacrifícios aos deuses, eram realizadas cerimônias religiosas e culturais que envolviam vários ritos ali, onde se ofereciam elementos para as divindades. Para quê? Para que eu vou pegar algo de importante na minha vida, de valor, e vou oferecer para uma divindade? Por que eu vou lá pegar um animal que é de uma criação minha ali, que é meu meio de vida, de sobrevivência, vou levar ele lá na montanha, vou sacrificar, vou matar e vou oferecer para um deus? Qual que é a simbologia disso, né? Então, ó, nas culturas antigas que a Bíblia cita, os sacrifícios eles eram vistos como sinal de aliança com Deus e uma forma da expiação dos pecados. Ah, então eu cometi um pecado. Olha só, a gente tem que entender a profundidade da manipulação que o ser humano sofre para ele acreditar em certas coisas muito malucas, né? Então, olha só, fui lá, cometi um pecado absurdo, fiz uma barbaridade na minha vida. Então, para eu me reconciliar com Deus, para eu ter uma expiação desse pecado, um pagamento desse pecado, eu vou lá, ofereço um animal em sacrifício, ofereço uma criança em sacrifício. Olha que absurdo. Não existe uma ampliação da minha consciência de que eu preciso entender se eu vou arrepender, se eu vou entender por que eu cometi essa barbaridade. Não, eu posso continuar achando que o que eu fiz foi lindo. Mas se eu fui lá e ofereci algo em sacrifício aos deuses, meu pecado tá pago, tá expiado. Então vocês estão entendendo como que a ignorância do ser humano, ela ainda prevalece? Porque é uma ignorância eu achar que se eu ficar tantos dias sem comer carne, eu vou pagar meus pecados. Eu vou ser um ser mais purificado e mais conectado com Deus. E aí eu continuo indo lá no meu trabalho, né? E chibatando o funcionário. E explorando ali uma pessoa. E humilhando, prendendo uma pessoa numa realidade que é uma realidade que já não existe mais, né? Tô ali num relacionamento extremamente abusivo. Estou ali humilhando um filho. Colocando o filho numa situação de desavença, de discórdia, fazendo com que esse filho acredite que ele é responsável pela minha dor. Mas eu vou ficar 40 dias sem comer carne? Eu vou fazer esse sacrifício, Senhor. E eu vou ser perdoada dos meus pecados. Então vocês estão entendendo como que a humanidade ainda está vivendo na pré-história? Ainda está vivendo lá na Idade Média, antes? Por quê? Falta de conhecimento e falta de consciência. Por isso que eu tô aqui, toda semana, falando bobagem aqui na cabecinha de vocês. Porque quando a gente enxerga com consciência o que é o ser humano, para que o ser humano está vivendo e qual que é a nossa função aqui na Terra, você não fica mais, né, acreditando que, se eu não for na igreja eu vou morrer. Se eu não for na igreja não vou pro céu, né? Quando você morrer você não vai pro céu porque você não foi na igreja. Ok, Jesus falava dentro de uma igreja? Será que Jesus estava lá na igreja? Não vou desfazer do benefício que as religiões trazem para as pessoas, né? Tem muitas pessoas realmente que se perdem, que perdem a fé e a religião consegue resgatar. Só que vocês precisam entender, gente, que a religião ela é um suporte até um certo ponto. A partir do momento que você começa a se responsabilizar e entender qual que é a tua função na vida, você não precisa da igreja para ficar te punindo ou te absolvendo. Porque a tua punição e a tua absorção... Ixi, não vou saber falar isso. A liberação dos seus pecados, né? Vamos mudar o jeito de falar aí pra ficar mais fácil. Senão vira meme. A liberação dos seus pecados é uma conversa entre você e Deus. É um estágio onde, se você usou, né, a dor que você viveu, que você causou, para que você suba no degrau de consciência, ela foi válida. Houve aprendizado. Todo erro tem que vir com aprendizado. Então vocês entenderam que sacrifício na Bíblia, lá na igreja, é aquela coisa de você doar algo de valor teu para se reconectar com o Deus. Vamos começar a entender do começo. E hoje? O que é sacrifício hoje?
Sacrifício hoje é um ato de altruísmo, de renúncia em favor de outras pessoas, né? Então eu abro mão de algo que é muito importante para mim, eu vou fazer esse sacrifício por você. Olha o sacrifício que eu tô fazendo por você. Nossa, olha, eu guardei esse dinheiro aqui minha vida inteira para comprar um carro. Ai, mas você, mamãe, tá precisando pagar suas contas, então eu dou meu dinheiro para você. Olha como eu sou boa. Olha como eu sou incrível, maravilhosa. Só que não. Isso é um erro. É um erro acreditar que no sacrifício você está ganhando pontinho lá com Deus. Você está ganhando seu lugar no céu. É um erro. Porque tudo tem a ver com consciência. E quando você faz esse tipo de sacrifício, você está aumentando a raiva que você tem do teu sistema. Por quê? Porque você não está dando valor a você. Você não está fazendo aquilo que é importante para você. Você está fazendo o que é importante para o outro. Aí você falou sim para o outro, não para você. O que aconteceu? Fez o sacrifício. Só que você vai ficar remoendo aquilo dentro de você. Você vai ficar com raiva daquela pessoa. Ai, mas eu sou tão bondosa que eu não vou ficar com raiva. Não, é inconsciente. Por quê? Porque não é justo. Não é equilibrado. Você desequilibrou o sistema. Tá desequilibrado. Então tá errado. E por falar em equilíbrio, tá? Por falar em equilíbrio, a gente vai começar a analisar agora o que é o sacrifício na visão sistêmica. Como que fazemos sacrifícios dentro de um sistema, dentro de um caminho aí que a gente segue, trazendo lá de trás aquelas regras, aqueles valores, e onde a gente coloca o sacrifício dentro desses valores, para que a gente se sinta amado, leal, pertencente, tá? Então eu coloquei aqui, ó, alguns itens, né? Vou falar para vocês aqui 5 itens que eu tô trazendo, que é uma simbologia de sacrifício, tá? Dentro da visão sistêmica. Antes de começar, eu vou ler aqui, ó, da Asa Dourada. Muito interessante, refletindo aqui sobre meus sacrifícios. Faz muito sentido. Sim, é pra gente refletir mesmo, porque todos nós fazemos sacrifício. Porque todos nós queremos ser bons, a gente quer ser aplaudido, a gente quer ser reconhecido e a gente faz o sacrifício. Só que se a gente não entender de onde vem de onde vem o significado disso tudo e por que eu entro nessas histórias, né? Se eu não entender isso, eu vou ficar a vida inteira repetindo, né? E eu não caminho, eu não evoluo. A vida não evolui com sacrifícios. Não evolui, não adianta, né? A vida, imagina, ó, tem uma passagem bíblica, eu não vou saber os nomes, se vocês souberem, me ajudem aí, por favor. Que Deus pede lá pro homem que tinha tido filho e ele e a esposa não podiam ter filhos durante muito tempo, e de repente essa esposa já mais velha engravidou, tiveram um filho, que foi a bênção da vida deles, que foi o sonho de vida deles ter esse filho, e Deus pede esse filho em sacrifício, né? Deus aparece pra ele e fala, leva o teu filho e você vai sacrificar o teu filho por mim, no alto da montanha. Ele pega, olha que bonzinho, né? Ele pega o filho, vai lá no alto da montanha, leva o filho, e na hora que ele está quase matando o filho, Deus aparece e fala assim, para aí, já testei a tua bondade, já testei a tua fidelidade. Então, que raio de teste que é esse, gente? Gente, eu não tô aqui para contrariar Deus. Eu tô aqui para contrariar, para questionar coisas que foram escritas por homens, por uma igreja dominadora, porque Deus jamais ia pedir para você matar teu filho. Gente, pensa comigo, você acha que Deus vai pedir para você matar teu filho? Que loucura que é essa? E por que a gente acredita nessas coisas, sabe? Por que você acredita que você tem que se matar para você ter valor, para você receber o amor de Deus, para você pertencer? Então, muitos dos nossos sacrifícios, eles são inconscientes. A maioria é inconsciente. Por quê? Ele está implantado no nosso inconsciente através do sistema do qual a gente faz parte. São as regrinhas da nossa família que a gente vem carregando, que a gente vem trazendo e reproduzindo. E aí a primeira que eu vou trazer aqui para vocês da visão sistêmica, né, é o sacrifício como uma lealdade familiar e repetição de destino. O que é um sacrifício como lealdade familiar? Poxa, eu sou tão leal à minha família, eu sou tão dedicado à minha família, eu me dou tanto pela minha família, que eu tenho que fazer sacrifício, que eu aprendi, que é muito mais importante a minha família do que a minha vida. Então, essa lealdade familiar é uma forma de você honrar os antepassados, né? Qual que é um exemplo de uma lealdade familiar e de uma repetição do destino? Vocês conseguem imaginar aí? Uma doença grave. Por exemplo, uma pessoa que repete uma doença da mãe, da avó, da bisavó. Um câncer. Poxa, minha bisavó teve um câncer de mama. Minha avó teve câncer de mama. Minha mãe teve câncer de mama. Agora, eu sou muito leal. Eu não posso ser feliz e saudável se as mulheres da minha família não foram. Então, para pertencer e para honrar, eu tenho que ser como elas. E aí vem um câncer. Ai, mas eu não queria. Claro que você não queria. Com a sua mente. Agora, e com o seu coração? E com o seu
inconsciente. O teu inconsciente é que manda na tua vida, minha querida. A gente é comandado pelo nosso inconsciente. E não tem nada que muda isso, tá? Então, uma doença, ela é uma lealdade familiar. E é sofrido demais. E por que a gente continua nesse sofrimento, né? Nessa lealdade sofrida? Tragédias financeiras. Meu avô, meu pai não puderam ter dinheiro. Começaram a ter dinheiro, faliram, quebraram. Ah, então eu também não posso ter. É doído demais. É doído demais, é sofrido demais, é muito sacrifício. Você não se achar merecedor e você seguir este padrão, levando para a tua vida a repetição do sistema. Isso é um grande sacrifício. Outro sacrifício na visão sistêmica, exclusão de membros da família. Você exclui aquela pessoa, mesmo que isso te gere muito sofrimento, tá? Por exemplo, uma filha que por fidelidade à mãe, que por lealdade à mãe, exclui o pai. E aí, essa filha, sabendo que a mãe não é lá uma mulher que está disposta a um relacionamento, sabendo que a mãe vem de um sistema onde se nega o masculino, e essa filha, amando esse pai, doida para ter contato com esse pai, querendo aprender com esse pai, querendo viver junto com esse pai, né, as experiências de vida, ela simplesmente ignora o pai. Ela chuta o pai pro lado, como a mãe faz, e ela sofre, é doído demais. Por quê? Porque ela está deixando de viver uma das funções mais maravilhosas do ser humano, que é, como filha, poder receber dos pais aquilo que eles têm para dar. Como filha, poder se aproximar do pai, ouvir do pai as dores, os sofrimentos, os erros, os acertos. Não pode. Eu excluí o meu pai. E às vezes a criança não conhece o pai, porque a mãe não dá acesso. E aí essa própria criança cresce, e quando ela se torna uma adulta responsável, ela continua excluindo. Não é porque ela foi procurar o pai ou achar, porque ela continua falando coisas terríveis do pai, que ela nem conheceu, que ela nem teve chance. Isso é exclusão, tá bom? Outra questão importante de sacrifício na visão sistêmica. Ah, então, essa filha que eu acabei de citar o exemplo, né? Como é um sacrifício para ela? Por quê? Ela vai pagar com a própria vida, com a negação do masculino na própria vida. Isso vai ser um sacrifício muito grande para ela, né? Não poder ter acesso ao masculino. Quantas mulheres estão vivendo isso hoje em dia? Ó, chuva. Outra questão importante na visão sistêmica. Crianças que se sacrificam pelos pais. Vocês já ouviram falar de criança sacrifício? A criança sacrifício é aquela que pega a dor de um sistema inteiro e muitas vezes ela morre. Ela tem uma doença que não permite que ela vá para a vida dela. Ela fica presa no sistema dos pais com essa doença para quê? Para que ela seja o novo motivo, o novo objetivo dos pais. Os pais estão lá com a vida toda detonada, não tem objetivo pessoal, não conseguem lidar com a própria vida. Aí eles têm um filho sacrifício, uma criança sacrifício. Essa criança não vai ter a própria vida, não vai viver a vida dela. Muitas vezes vai viver durante alguns anos com uma doença grave, que vai trazer esse pai e essa mãe para um vitimismo, onde essa mãe vai receber atenção, carinho, a visão do mundo. O mundo inteiro vai olhar para aquele pai, com aquela mãe. Por quê? Olha como eu sofro, olha como meu filho é doente. E aí esse pai e essa mãe que não tinha objetivo de vida começa a ter. Qual que é o objetivo de vida? Cultuar a doença do filho. Gente, é só vocês olharem nas reportagens, na televisão, nas campanhas. O que acontece com uma mãe e um pai que tem um filho com uma doença grave? Eles estampam a foto do filho na camisa, vão fazer passeata na rua para exigir os direitos, eles param a vida deles. Eles não vão trabalhar, não vão viajar, não vão melhorar o relacionamento, não vai sair à noite para namorar, não vai fazer nada mais. Por quê? Porque agora, olha como eu sofro. E quem está sendo sacrificado com isso? O filho, porque o pai e a mãe não conseguem olhar para a própria vida. Não conseguem caminhar, desenvolver. Vocês estão vendo como é sério isso? É doído demais. Vocês imaginam como uma criança dessa sofre? É doído demais. Mas essa criança não faz ideia do porquê que ela tá vivendo tudo isso. Que loucura, né, gente? Que loucura. Tudo isso que eu tô falando pra vocês aqui é uma loucura. Quando que a gente vai começar a entender e virar a chavinha? E parar de ser vítima do sistema? Ai, Ana, mas é muito difícil. É claro que é muito difícil. Só que a ferramenta tá aí. A constelação veio como uma ferramenta que vem para varrer tudo isso. Mas você quer constelar? Não, você quer continuar vítima. Você quer continuar sendo aplaudido pela tua dor, né? Você quer ir lá fazer terapia? Você quer ir lá melhorar a tua conexão com o teu corpo? Você quer voltar para o momento presente? Ninguém quer. Ninguém quer. Eu também não quero fazer constelação. Se eu pudesse, eu não fazia. Por quê? Porque eu sei que quando eu vou para uma constelação, eu mesma vou fincar uma facada no meu peito. Vai doer. Dói, toda vez dói. Só que é onde eu consigo me libertar.
Vai doer, mas vai sarar. É o mertiolate da infância. E aí, será que a gente tá disposto? Muita gente não tá, muita gente prefere continuar vivendo no sacrifício, porque se eu me sacrificar, Deus vai me dar um lugar no céu, as pessoas vão me aplaudir e eu vou ser visto como um herói. Ó, parabéns, vamos lá, continua assim. Ah lá. Atualmente fazem vaquinha na internet para arrecadar verba. Exato, a criança tá doente, a família tá doente. Vamos fazer uma vaquinha para curar a criança. Agora vai lá e fala assim pra esse pai e pra essa mãe: olha, eu tô oferecendo uma constelação para você. Já aconteceu comigo, viu? Num grupo que eu faço parte, trouxeram lá uma vaquinha para uma mãe que estava sofrendo por causa de uma situação do filho. Aí eu falei assim: olha, eu posso fazer melhor do que doar dinheiro para essa vaquinha. Eu vou doar uma constelação para essa mãe. Aí sabe o que a pessoa que estava organizando falou? Ah, não, ela precisa de dinheiro mesmo. Então quer dizer, quem é que está disposto a mudar? Só que enquanto não houver mudança, olha o mundo onde a gente vai continuar. Olha o mundo que a gente está, né? Olha o mundo que a gente está. E aí você fica esperando que o mundo melhore, né? Que o mundo seja melhor para os teus filhos. Mas se você não tá mudando dentro da tua casa para você melhorar a situação do teu filho, pro teu filho ser um adulto saudável, poxa vida, o que você quer do mundo? O que você vai esperar do mundo? Você vai esperar o quê do mundo? Continue esperando, né? Vamos morrer, renascer. Quantas vezes? Mais uma questão na visão sistêmica. Então eu falei 3 para vocês. Vocês estão captando as temáticas? Ó, a primeira foi a lealdade familiar e repetição do destino, que eu dei como exemplo a doença. A segunda foi a exclusão de membros da família, que eu dei o exemplo da filha que exclui o pai por lealdade à mãe. A terceira, as crianças sacrifício, né, que acabamos de falar. E na quarta aqui, ó, quarto lugar, ó, culpa e expiação inconscientes. Sabe aquelas pessoas que carregam culpas gigantes? Que se punem de um monte de jeito porque carregam uma culpa absurda, não sabe nem do quê? Eu nem sei por que eu sinto tanta culpa, mas eu sinto uma culpa absurda, né? Então, você, às vezes, essa pessoa que sente culpa, ela tá pagando caro por uma dívida dos pais. Por exemplo, olha só. Uma mãe que fez muitos abortos, e aí sem julgamento, viu, gente? Quando a gente fala de questões como aborto, sem julgamento. Não tô falando que é certo, que é errado, não tô falando que eu gosto, que eu não gosto, que eu quero, que eu quero. Nada de julgamento. Eu tô falando de um fato. Uma mãe foi lá e fez muitos abortos. E a gente sabe que os abortos, eles têm um peso muito grande no sistema. Eles trazem um reflexo para o sistema e é algo que precisa ser visto, né? Então, se uma mãe fez muitos abortos, a filha, ela nunca consegue engravidar. E às vezes essa filha não sabe que essa mãe fez muitos abortos. E aí essa filha vai, ela leva a vida dela de uma forma tranquila, equilibrada, tem um bom relacionamento, né? Nossa, que belezinha. Foi lá e fez tudo certinho. Quando essa filha tenta ter o próprio filho, os próprios filhos, ela não consegue. O inconsciente dela está trabalhando para que ela não possa ter os próprios filhos porque ela está fiel. É um sacrifício. Querida mamãe, eu, por amor aos meus irmãos, eu vou fazer este sacrifício. Eu vou zelar por eles. Já que eles não puderam nascer, então também não posso ter os meus próprios filhos. Pesado, né? Puxado, né? Acontece todo dia nas melhores famílias. Acontece toda hora, em todo lugar. Ok? Sacrifícios. Entenda isso. É doído? Demais. Demais. Por que eu não posso ser feliz com a minha decisão? Estou pagando o preço de alguém, de alguma coisa que aconteceu lá no passado. Tá bom? A filha que tá pagando pela mãe. Nesse caso aí, de uma mãe que fez muitos abortos e essa filha que não consegue engravidar. Mesmo fazendo tudo. Às vezes ela gasta uma fortuna com tratamento e não consegue engravidar. E por último, identificação com uma vítima ou um agressor. Então imagina que no teu sistema familiar, lá no passado, teve alguém que foi vítima de uma tragédia ou que foi um agressor, um assassino. Nossa, acontece muito na constelação, tá? E a gente não sabe, né? Porque nem tudo na tua família é colocado na mesa ali com clareza, limpinho, claro. Existem muitos segredos em um sistema. E aí, quando você tem uma identificação com uma vítima ou com um agressor, então, por exemplo, às vezes aquela família linda, maravilhosa, planejou, tem filhos. Nossa, que coisa linda aquele casal. Olha que paz que eles vivem. E de repente eles têm um filho que é extremamente agressivo. Que é extremamente antissocial. Que não consegue conviver. Que briga com todo mundo. Que não tem boa relação com ninguém, né? Sempre tá arrumando uma encrenca, desde criancinha na escola. Aí o pai e a mãe falam assim: gente, mas eu eduquei esse menino. Aqui em casa é uma paz. A paz do Senhor, a gente faz oração, a gente almoça junto. Eu dou atenção pro meu filho. E esse menino quebrou o nariz do outro lá na escola. Tacou o negócio na cabeça da professora. O que acontece? Lealdade. Então,
É aquele filho que vai ficar, né? Todo mundo vai olhar pra ele torto, né? Fala assim, nossa, olha ali, é um monstrinho da família. Essa criança está fazendo um sacrifício por alguém que não foi visto lá atrás, por um agressor, por uma pessoa que estava carregando muita raiva, muito ódio. Deixa eu ler aqui que eu tô vendo que tá subindo. Uau, café com terapia. Exatamente, Adri. Olha lá, café quente mais consciente por aqui. Que ótimo. Tenho um filho autista e sinto um sacrifício pela dificuldade de inseri-lo na sociedade. Um filho autista, Emerson, o próprio filho autista, ele já está fazendo um sacrifício. Eu não sei se você já olhou para alguma questão da tua família, mas geralmente as crianças autistas, elas têm uma identificação, é mais ou menos esse último caso aqui que eu falei, identificação com alguma vítima, alguma coisa que aconteceu no teu sistema, alguma tragédia. E aí, realmente, é o sacrifício da criança, porque é difícil para ele interagir, e é o sacrifício seu como pai. Por quê? Porque você vai, de todas as maneiras, é óbvio, você vai tentar, né, com que tanto as pessoas de fora, e você também, e as pessoas que convivem, enxerguem o seu filho como uma criança normal. Só que, eu não sei se você sabe, pessoal, a criança autista, ela tem várias limitações. E essas limitações, que são da criança, né, não é invenção, é uma questão muito séria, é seríssima. Tem gente que ignora, tem gente que não dá atenção, tem gente que fala que é frescura. E não tem nada de frescura, né? O autismo, ele é algo pra gente olhar com profundidade, tá? E quando a criança traz essa representação, ela realmente tem uma dificuldade enorme. E é difícil pro pai, pra mãe, pra toda a família inserir. Então, vira sacrifício. O sacrifício da criança, Emerson, acaba virando o sacrifício dos pais. Por quê? Justamente porque os pais não sabem o que existe por trás, né? E aí é uma vida inteira adaptada, é uma vida inteira de sacrifício. Então, não é aí a gente vê, nesse caso do Emerson aqui, não é só um sacrifício da criança, é um sacrifício da família em função de questões que aconteceram lá no passado, né? Ó, ele não viaja de avião, então tive que mudar o destino. Aí você tá de férias, né? A criança tem certas questões, certos problemas, não viaja de avião, você tem que mudar o seu destino, você tem que fazer esse sacrifício. Poxa, queria muito viajar, queria muito curtir, mostrar os lugares pro meu filho. Você vai ter que restringir a sua vida em função da limitação do seu filho, né? Agora, claro que você deve estar trabalhando isso em terapia, porque é uma das exigências, né? Quando a criança tem uma limitação. Mas você vai ver coisas, você vai ver lealdades invisíveis aí. Você vai ver questões importantes. E só para você começar a refletir, Emerson, pensa se teve alguma tragédia na família, alguém da tua família, né, que ou fez alguma coisa que agrediu alguém, ou foi agredido por alguém. Sempre tem alguma tragédia por trás dessa situação, onde uma criança traz essa visão por lealdade, por fidelidade, tá? Então, gente, os sacrifícios, eles existem em todas as famílias, em todos os lugares. Todos nós fazemos sacrifícios. E aí você me pergunta, Ana, então se todo mundo faz sacrifício, por que você tá fazendo essa live aqui falando isso? É normal. Não é natural, é normal, né? Normal é quando a gente segue normas. E aí você tem aquelas normas do sistema, né? Fazer sacrifício é necessário, é importante. Até um certo ponto. Se você acredita realmente que o teu sacrifício vai mudar a humanidade, que você ser um super-herói vai fazer muita diferença na vida da tua família, e você tá realmente pagando um preço muito alto por isso, você tá perdendo uma grande oportunidade de ampliar a tua consciência e de fazer uma viradinha de chave no teu sistema, tá? Ok, dona Ana, e aí, como resolver? Como resolver? Se eu entendi que eu tô no sacrifício, como é que eu resolvo? Agora, qual que é o próximo passo? Por onde que eu começo? Ponto número 1. Reconhecendo esse padrão. Às vezes você não tinha dado conta de um sacrifício que você estava fazendo até você chegar aqui nessa live comigo. Então, como é que eu reconheço o padrão? Se você está assistindo aqui essa live, se você lembra de alguém da tua família que está fazendo um sacrifício muito grande, se você sabe de alguém que está realmente passando por uma situação complexa, e você acredita que essa pessoa está fazendo um sacrifício, manda essa live para a pessoa, vamos ampliar a consciência. Gente, a gente precisa pegar esses temas que são importantíssimos e espalhar, né? Solta pro vento. Por que as coisas bobas, os memes... surgiu um memezinho do não sei o que lá, tal. Aí todo mundo encaminha e tem lá 1 milhão de curtidas. Que coisa linda. E por que quando o assunto é para ampliar a consciência, vocês não pegam lá no aviãozinho e não mandam pras pessoas? Vocês não entram lá na live, lá no texto, lá no recorte do Instagram e não encaminha para alguém que precisa? Né? Você é mensageiro. Todo mundo que tá aqui é mensageiro. Mensageiro de mensagem de luz, gente. Né? Só da gente estar vivo, a gente já tá pago para fazer isso. Levar consciência pras pessoas. E a gente não faz, né? Mas o gatinho, o nenenzinho, a bandinha, o cantor, a gente manda que é uma beleza. Agora a gente não manda para quem precisa. Por que isso que a gente precisa mandar? Porque a gente está trabalhando já no reconhecimento do padrão. Poxa, eu reconheci um padrão em mim e reconheci que tem outra pessoa que também está vivendo nesse padrão. Vou mandar. Não vou mandar não, ela não
vai ver, vai que naquele dia ela está disposta a fazer algo diferente e ela vai ver aquela mensagem que você mandou e vai ser bom até pra você, porque vai melhorar, inclusive, no sistema que você tá vivendo. Então, primeira questão é reconhecer esse padrão, não tem outro jeito. Segunda questão, buscar conhecimento. Não tem jeito de você entender um assunto, entender um tema que é importantíssimo, que tá tirando você de uma dor, né? Vocês viram que todos os 5 itens que eu coloquei ali, eu enumerei 5, gente. Tem milhares de situações que fazem a gente fazer sacrifícios, que fazem a gente se conectar com dores da família, né? Essa lealdade invisível. São muitos assuntos. Essa temática de trabalho de ampliação de consciência não tem fim. Eu vou ficar o resto da minha vida fazendo live aqui pra vocês toda semana, e toda semana vocês vão aprender uma coisa nova. Pro resto da minha vida. Por quê? Porque o nosso sistema é muito profundo, né? A nossa consciência é muito profunda. E aí, quando você busca conhecimento, você vai se trabalhar. Você vai começar a mexer naquilo que você acha que tá quieto e que não precisa mexer. Né? Aquele ditado, não mexe no que tá quieto. Tem que mexer no que tá quieto, porque aí você vai virar a chavinha, você vai mudar a página. Então, quando você busca conhecimento, você traz clareza. Nossa, era isso. Então, peraí, agora como é que eu vou trazer isso pra minha realidade? Como é que eu vou trazer isso pra minha vida? E às vezes, buscar conhecimento não é só você ir lá pegar o livro e ficar lendo o livro. Né? Você pode, por exemplo, fazer um curso. Você pode entrar num método alma que vai te trazer toda a base de como que você pode trabalhar com a constelação. Isso vai se transformar você primeiro. Você pode fazer algum trabalho corporal. Você pode ir para uma terapia, para uma meditação. Você vai encontrar alguma coisa que faz com que o teu campo de energia se abra para absorver mais conhecimento e para reconhecer melhor esse tipo de conhecimento que você precisa para sair da dor, para sair do sacrifício, ok? E aí depois a gente vai, né, dentro dessa busca de conhecimento, você vai encontrar uma ferramenta que seja boa para você. Seja ela a meditação, seja ela uma caminhada, seja ela uma leitura, seja ela um aprofundamento em uma terapia que seja importante e boa para você. Por quê? Porque para você romper padrão, não é só você, eu tô aqui sentado, então eu reconheci o meu padrão. Aí eu vou lá e fico aqui sentada, refletindo, pensando, mas eu não vou agir. A ação, ela é extremamente importante, né? É o que a Ângela falou aqui, ó, reconhecer, ação e autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, né? A Ângela fechou com chave de ouro aqui. Por quê? Trazer a responsabilidade pra mim. Ai, mas eu estou me sacrificando, olha como a minha família foi horrível. Se você fosse criança, você podia até falar isso, mas agora você é adulta, você pode, fecha a porta e sai andando. Deixa pra trás aquilo que te faz mal. Você não tem que carregar isso. Você não é obrigado. E aí, é justamente esse o 4º item da nossa lista aqui, né? Colocar limite naquilo que adoece e naquilo que alimenta o sacrifício. Então, você está fazendo sacrifício. Por quê? Para quê? Para quem? Começa a colocar limite. Se o sacrifício é muito grande, porque você está tentando, né? Você está tentando dominar o mundo. Você está tentando construir uma nave que chega lá em Marte. Peraí, não está sendo sacrifício demais? Volta! Domina aqui primeiro a tua cidade, o teu lar, a tua família, né? É interessante essa reflexão. O homem está tentando descobrir vida em outro planeta. Mas ele não está dando conta da vida que ele tem nem dentro de casa. Não é? Ele não dá conta de entender nem o próprio filho, a própria esposa, o próprio marido. Como é que ele quer descobrir vida em outro planeta? O que ele vai fazer com a vida lá no outro planeta? Se ele não dá conta da vida dentro de casa. Então, gente, é muito sério, né? E você, vai continuar fazendo sacrifícios? Vai continuar vivendo uma vida de lutas e de dores? Para quê? A pergunta que eu deixo aqui. Para quê? Para que você vai continuar se sacrificando tanto se isso não está fazendo você evoluir, né? O sacrifício, ele só faz a gente andar para trás, estagnar. Ok? Meus queridos, espero que essa live tenha trazido um tanto mais de consciência para você. Espero que nesta semana, né, que passamos aí da paixão de Cristo, da história de Jesus, que foi uma história muito maravilhosa, mas que ele veio para nos ensinar o que é o amor. E amor não é sacrifício. Então eu quero terminar essa live com essa reflexão, né, de uma situação que o mundo está vivendo, o planeta está vivendo, nosso país está vivendo. E é muito lindo a gente ir na igreja, comemorar, né, a gente lembrar do Cristo, do sacrifício. Aí depois vem a Páscoa, a gente, né, pega lá o ovo de Páscoa, o coelho de Páscoa, que é a simbologia da vida. O ovo simboliza a nova vida. Será que eu estou trazendo isso para dentro do meu coração? Ou será que isso é só mais um dia comercial para eu gastar dinheiro, né? Será que é só mais uma igreja querendo colocar tantos fiéis lá dentro e falando e reforçando na tua cabeça, né? Que olha, se Jesus se sacrificou por você, você também tem que se sacrificar pela igreja, por Deus.
Não. Deus não pede isso da gente. Deus não é um ser punitivo. Deus é um ser infinitamente próspero, abundante e amoroso. Para Deus só existe o amor. Ok? É isso, meus amores. Beijo grande para vocês. Ótimo resto de semana aí. E fiquem com essa mensagem dentro do coração. E se sentir no coração, compartilhe com outras pessoas, tá?